Respire fundo. Sinta a calma chegar devagar. Agora, imagine que você está prestes a embarcar em uma jornada que atravessa séculos, impérios, guerras, dúvidas, conquistas e, acima de tudo, humanidade. O estoicismo não nasceu como teoria. Ele nasceu como necessidade, como uma resposta aos desafios mais profundos da vida, como uma bússola criada para navegar o caos, a incerteza e o sofrimento humano. E hoje, aqui, você vai entender não apenas o que é o estoicismo, mas porque essa filosofia continua viva, forte e incrivelmente moderna, mesmo depois de 2000 anos. Porque, no fundo, nós não somos tão diferentes daqueles que viveram antes de nós. Nós temos medos, temos sonhos, temos dúvidas, e carregamos dentro de nós um desejo profundo de encontrar um caminho de equilíbrio em meio à tempestade. O estoicismo é esse caminho. E, ao longo dos próximos minutos, vou te conduzir por essa filosofia poderosa, com calma, clareza e profundidade, de um jeito que qualquer pessoa pode entender, de um jeito que você pode aplicar ainda hoje. Então, respire mais uma vez. E venha comigo. O mundo caótico em que o estoicismo nasceu. Imagine viver em uma época em que o amanhã nunca era garantido. Uma época em que guerras eram constantes, doenças eram fatais e o mundo parecia ser governado pelo acaso. Foi nesse cenário que o estoicismo surgiu, não como uma fuga da realidade, mas como uma forma de enfrentá-la com força, sabedoria e serenidade. Zeno de Sítio, o fundador do estoicismo, começou tudo após perder absolutamente tudo que tinha. Ele não começou milionário, não começou sábio, não começou em paz. Ele começou quebrado, literalmente arruinado. E talvez essa seja a primeira grande lição estoica. Você não precisa começar perfeito. Precisa apenas começar. Zeno encontrou na filosofia uma forma de reconstruir sua mente. E, sem perceber, iniciou uma das tradições mais profundas da história humana. O coração do estoicismo, o que está sob seu controle. Se eu tivesse que resumir o estoicismo em uma única frase, seria esta: concentre-se no que você controla. Aceite o que você não controla. Mas não apenas aceitar. Aceitar com inteligência. Aceitar com maturidade. Aceitar com elegância. Porque, no fim das contas, nós não controlamos quase nada. Não controlamos as pessoas. Não controlamos o passado. Não controlamos o tempo. Não controlamos o trânsito, a economia, as decisões dos outros. E quanto mais tentamos controlar o que não é nosso, mais sofremos. O estoicismo nos convida a colocar energia apenas onde ela realmente faz diferença. O que você controla? Suas ações, suas palavras, suas escolhas, sua atitude, a forma como responde ao mundo. Quando você entende isso profundamente, algo muda. O mundo não fica mais leve, mas você fica mais forte. A metáfora do arqueiro. Os estoicos adoravam metáforas. E uma delas é tão poderosa que continua sendo usada até hoje. A metáfora do arqueiro. Imagine um arqueiro prestes a disparar sua flecha. Ele mira, respira, ajusta a postura, calcula o vento, puxa a corda com força e equilíbrio. E quando ele finalmente solta a flecha, tudo o que estava sob seu controle termina ali. Daquele ponto em diante, o resultado não pertence mais a ele. Pode bater um vento inesperado. O alvo pode se mover. Alguma coisa pode desviar a flecha. E o arqueiro sábio entende isso profundamente. Seu dever é preparar a melhor flecha possível. O resultado é consequência, não controle. Essa metáfora simples muda vidas, porque mostra que você deve colocar sua energia onde ela importa. Na preparação, no esforço, no caráter, na intenção. O resto não é seu. Por que sofremos? E como os estoicos viam isso? Os estoicos tinham uma clareza brutal sobre a dor humana. Eles acreditavam que uma grande parte do sofrimento não vem dos eventos, mas da interpretação que fazemos deles. Epicteto dizia: não são as coisas que nos perturbam, mas sim os julgamentos que fazemos sobre elas. Isso significa que,
muitas vezes, a dor que sentimos não vem do mundo. Vem da narrativa que criamos na mente. O medo da rejeição. O medo do julgamento. O medo de falhar. O medo de não ser suficiente. Esses medos não são reais. São projeções internas. Os estoicos acreditavam que podemos observar esses medos como se estivéssemos olhando de fora. E, com o tempo, eles se dissolvem. Assim como a névoa que se afasta ao nascer do sol. A autoconsciência estoica. Uma das práticas centrais do estoicismo é aprender a observar seus próprios pensamentos. Quando você sente raiva, você observa. Quando sente ansiedade, você observa. Quando sente tristeza, você observa. Não para reprimir, não para negar, mas para entender. E, ao observar, você cria uma distância saudável entre você e aquilo que você sente. Essa distância é a chave. É nela que nasce a sabedoria. É nela que nasce o controle interno. É nela que nasce a liberdade emocional. Porque, quando você se separa do impulso, você deixa de ser escravo das suas emoções e passa a ser autor das suas decisões. O início da jornada. Nestes primeiros 10 minutos, você já deu alguns passos importantes. Você entendeu que o estoicismo não é sobre perfeição. É sobre prática. Que a vida não precisa ser fácil. Você é que precisa ser forte. Que você não controla tudo, mas controla o suficiente. Que observar a si mesmo é o primeiro ato de sabedoria. E, principalmente, que você pode começar exatamente de onde está, agora que as fundações estão firmes. Vamos seguir para o próximo capítulo. Ajuste sua postura. Permita que sua atenção volte para cá. Para este momento, para este aprendizado que está se construindo em camadas. Agora que você já entende o fundamento do estoicismo, é hora de explorar o que sustenta essa filosofia por dentro. O que forma o caráter estoico. O que molda o ser humano forte, equilibrado e consciente. Os estoicos acreditavam que a alma humana se sustentava em 4 grandes pilares. 4 virtudes essenciais. 4 forças internas que, quando trabalhadas, alinhavam tudo, elevavam a mente, guiavam o comportamento e fortaleciam o coração. Essas virtudes são sabedoria, coragem, justiça e temperança. Vamos explorá-las com calma, uma por uma, para que você não só entenda, mas sinta cada uma delas dentro de si. A primeira virtude, sabedoria. A sabedoria, para os estoicos, não era sobre acumular conhecimento. Não era sobre ler centenas de livros. Não era sobre ter respostas para tudo. Para eles, sabedoria era saber distinguir o que é bom, do que é mal, e do que é indiferente. Bom é tudo que fortalece o caráter, tudo que constrói virtude, tudo que nos torna mais íntegros, mais fortes, mais justos. Mal é tudo que enfraquece a alma, que nos afasta da razão, que nos aproxima do egoísmo, da impulsividade, da desonestidade. E indiferente é tudo aquilo que não depende de nós. Fama, indiferente. Dinheiro, indiferente. A opinião alheia, indiferente. A aprovação dos outros, indiferente. A sabedoria começa quando você percebe que gasta energia demais com coisas que, no fundo, não importam. Quando você aprende a separar o essencial do supérfluo, a vida fica mais leve, mais clara, mais inteira. Um sábio não vive com pressa. Ele vive com propósito. A segunda virtude, coragem. Coragem, para os estoicos, não tem nada a ver com bravura exagerada. Não tem nada a ver com atitude impulsiva. Não tem nada a ver com enfrentar o mundo gritando. Coragem é constância. É firmeza. É um tipo de força silenciosa que não precisa ser anunciada. Coragem é agir corretamente, mesmo quando dá medo, mesmo quando dói, mesmo quando ninguém está olhando, mesmo quando você está cansado, mesmo quando você pensa em desistir. Coragem é suportar aquilo que precisa ser suportado, sem se quebrar por dentro. É admitir um erro. É pedir ajuda.
É mudar de caminho quando o caminho atual já não faz sentido. É enfrentar seus próprios pensamentos sombrios. É continuar mesmo quando o mundo parece pesado demais. Para os estoicos, coragem não é sobre ser invencível. É sobre ser humano. E ainda assim seguir. A terceira virtude, justiça. A justiça estoica não é sobre leis. Não é sobre tribunais. Não é sobre punição. Justiça, para eles, era responsabilidade. Era entender que fazemos parte de um todo maior. Era agir de forma correta. Porque isso contribui não só para a nossa vida, mas para o mundo ao nosso redor. Justiça é cumprir sua palavra. É respeitar os outros. É não prejudicar deliberadamente. É ser útil. É contribuir, mesmo que de forma pequena. É ajudar sem esperar retorno. É tratar as pessoas com dignidade, mesmo quando elas não fazem o mesmo. Os estoicos acreditavam que estamos todos conectados, como células de um mesmo corpo. Se uma célula adoece, o corpo sente. Se uma célula age com integridade, o corpo floresce. Justiça é ser um bom cidadão do mundo, um bom ser humano, um bom participante da vida. A quarta virtude, temperança. Temperança é moderação, é equilíbrio, é saber parar antes do excesso, saber agir sem exagero, saber falar sem ferir, saber sentir sem transbordar. Numa era como a nossa, cheia de excessos, cheia de estímulos, cheia de impulsos, a temperança é um remédio. Temperança é sobre comer com consciência, sobre falar na hora certa, sobre não responder no impulso, sobre evitar extremos, sobre manter a mente estável, quando tudo ao redor parece desordenado. Para os estoicos, a temperança era a virtude que moldava todas as outras. Porque sem equilíbrio, a coragem vira imprudência, a sabedoria vira arrogância, a justiça vira rigidez. A temperança dá forma à força interna. Ela transforma a energia bruta em maturidade. As 4 virtudes em você. Quando você entende essas 4 virtudes, sabedoria, coragem, justiça e temperança, você começa a perceber algo importante. Essas virtudes não são ideias abstratas. São práticas diárias. Atitudes diárias. Pequenas escolhas repetidas até se tornarem quem você é. Você não se torna sábio da noite para o dia. Você constrói sabedoria nos detalhes. Na forma como pensa. Na forma como reage. Na forma como aprende. Você não se torna corajoso em um único ato heróico. Você se torna corajoso sendo honesto consigo mesmo, dizendo a verdade, tomando decisões difíceis, sustentando aquilo que acredita. Você não se torna justo com grandes gestos, mas com pequenas integridades, com gentileza constante, com respeito genuíno. E você não alcança a temperança evitando a vida, mas vivendo-a com consciência. Essas virtudes constroem quem você é. E o estoicismo é o caminho que te lembra, todos os dias. Você está sempre formando seu caráter. A cada escolha, a cada ação, a cada palavra, a cada silêncio. Encerrando esta parte. Agora que você compreende as 4 virtudes, está preparado para avançar para o próximo nível do estoicismo. Os exercícios mentais que realmente moldam a mente. Na próxima parte, vamos falar sobre como enfrentar dificuldades, como antecipar problemas sem medo, como mudar sua perspectiva e como respire novamente, com tranquilidade, com presença. Você está avançando por uma jornada profunda. E, agora, entramos em uma das partes mais práticas e transformadoras do estoicismo: a forma como lidamos com obstáculos, adversidades e desafios inevitáveis da vida. Se nas primeiras partes nós construímos as fundações, agora vamos construir o corpo inteiro dessa filosofia dentro de você. Porque o estoicismo não é para ser admirado, ele é para ser vivido. A vida como treinamento. Os estoicos viam a vida como uma espécie de treinamento contínuo. Não um treinamento militar, rígido, frio,
mas um treinamento de preparação interna. Eles sabiam que o mundo é imprevisível. Sabiam que o sofrimento surge sem aviso. Sabiam que ninguém está imune à perda, ao medo, à incerteza. E que tentar controlar o caos é inútil. Então eles fizeram algo radicalmente inteligente. Em vez de tentar mudar o mundo, decidiram mudar sua capacidade de lidar com ele. Para os estoicos, cada situação é um treino. Cada frustração é uma lição. Cada desconforto é uma oportunidade. Cada obstáculo é um convite para fortalecimento. Marco Aurélio dizia: o impedimento à ação avança a ação. O que está no caminho se torna o caminho. Essa frase resume uma verdade poderosa. Você não precisa que a vida seja fácil para crescer. Você precisa apenas encarar os desafios como parte do processo. O que está no caminho é o caminho. O exercício da antecipação negativa. Um dos métodos estoicos mais famosos é chamado de premeditatio malorum, ou antecipação negativa. Pode parecer estranho à primeira vista. Porque alguém iria imaginar problemas antes que eles aconteçam? Mas os estoicos entendiam algo que nós esquecemos. A maioria dos nossos medos nasce do inesperado, do choque, do susto, do impacto emocional. Quando você prevê inteligentemente possíveis dificuldades, não para sofrer com elas, mas para se preparar emocionalmente, você se fortalece. A antecipação negativa é assim. Você pensa, e se as coisas derem errado? Mas pensa com maturidade, sem desespero, sem drama, sem catastrofizar. Pensa para estar pronto, para não ser pego desprevenido, para saber que, se o pior acontecer, ainda assim você vai continuar. Isso te dá calma, te dá presença, te dá força. O objetivo desse exercício não é viver com medo, é viver com preparação. É como levar um guarda-chuva em um dia nublado. Se chover, você está pronto. Se não chover, ótimo. Essa é a diferença entre uma mente frágil e uma mente resiliente. A armadura mental do estoico. O estoico não tenta criar uma vida sem problemas. Ele cria uma mente preparada para qualquer problema. Imagine que você coloca uma armadura interna. Não uma armadura que te isola, mas uma armadura que te permite caminhar pelo mundo, com firmeza, com clareza, com presença. Quando você veste essa armadura mental, as críticas pesam menos, as frustrações duram menos, os medos perdem força, as expectativas se tornam mais leves. Essa armadura é feita de 3 camadas. 1. Aceitação da realidade. O mundo é como é, não como você gostaria que fosse. 2. Responsabilidade pelas próprias ações. Você faz o que pode, com o que tem, onde está. 3. Liberdade emocional. Você não se prende a coisas que não controla. Com essas 3 camadas, a vida deixa de ser um campo de batalha e se torna um percurso, mudando a perspectiva. Os estoicos entendiam que a perspectiva é uma das ferramentas mais poderosas da mente. 2 soldados podem enfrentar o mesmo campo de batalha. Um vê desespero, o outro vê oportunidade. A realidade é a mesma, mas a perspectiva, essa muda tudo. Assim é com a vida. Um imprevisto pode ser um problema, ou um aprendizado. Uma crítica pode ser um ataque, ou uma chance de crescimento. Uma perda pode ser um fim, ou o começo de uma nova etapa. Epicteto dizia que nós não controlamos os acontecimentos, mas controlamos a forma como os interpretamos. Isso significa que você pode escolher enxergar qualquer situação com maturidade, com calma, com distância emocional. E quando você faz isso, você recobra seu poder. O exercício da visão de cima. Para mudar a perspectiva, os estoicos usavam um exercício chamado de view from above, a visão de cima. É simples, mas profundamente transformador. Feche os olhos por um instante. Imagine apenas. E se veja de cima, como se estivesse olhando para si mesmo. A partir do teto.
Agora suba mais. Veja sua casa, sua rua, sua cidade. Suba mais. Veja seu país. Veja o planeta. Suba mais. Veja a imensidão. E agora perceba. Seus problemas continuam existindo, mas eles já não parecem tão gigantes assim. Esse exercício não diminui seus desafios. Ele diminui o exagero emocional que às vezes colocamos sobre eles. Você volta mais leve, mais consciente, mais estável. A força do presente. Os estoicos entendiam que a vida só acontece agora, não no passado, não no futuro, não no e se. Só aqui, só agora. A maioria das nossas dores emocionais surge de dois lugares: do que já aconteceu e não pode ser mudado, do que ainda não aconteceu e não está sob nosso controle. O presente é o único lugar onde existe ação, o único lugar onde existe potência, o único lugar onde existe vida. Marco Aurélio dizia: a vida é apenas o presente, o resto é memória ou imaginação. Quando você aprende a retornar ao agora, você se liberta, porque o agora é simples, claro, honesto, e, aos poucos, você vai aprendendo que presença é poder. Encerrando esta parte, nesta terceira parte, você aprendeu que cada obstáculo é um treino, que antecipar problemas reduz o medo, que a armadura mental estoica protege sua paz, que mudar a perspectiva muda sua experiência, que o agora é o único lugar onde a vida realmente acontece. Você está caminhando em profundidade, e, a cada parte, algo dentro de você se alinha. Respire fundo. Ajuste sua mente. Você está entrando agora em um dos campos mais importantes do estoicismo: a disciplina emocional. Até aqui, você entendeu a base do pensamento estoico, as virtudes que moldam o caráter, e a forma como lidar com desafios e obstáculos. Agora é hora de aprender a lidar com o inimigo mais imprevisível, mais silencioso e mais poderoso que existe: a sua própria mente. As emoções não são inimigas. Os estoicos nunca disseram que devemos ser frios. Nunca disseram que devemos ser robôs. Nunca disseram que devemos ignorar sentimentos. Pelo contrário, eles sabiam que emoções são parte natural da vida. São respostas humanas. São impulsos que carregam mensagens importantes. A diferença é que, para eles, não é a emoção que define a vida, mas a forma como lidamos com ela. A raiva surge. A ansiedade aparece. A tristeza se manifesta. A euforia chega. E tudo isso é normal. O problema não é sentir. O problema é perder o equilíbrio por causa do que se sente. Epicteto dizia: não busque ser imperturbável por natureza, mas imperturbável por escolha. Ou seja, não é sobre ser frio, é sobre ser estável. A pausa dourada. Os estoicos praticavam algo extremamente simples, mas tão poderoso que, se aplicado, muda sua vida inteira. A pausa. A pausa entre sentir e reagir. A pausa entre ouvir e responder. A pausa entre pensar e agir. Essa pausa é pequena, mas é nela que mora sua liberdade interior. Quando você sente raiva e pausa, você deixa de reagir impulsivamente. Quando você sente ansiedade e pausa, você deixa de se perder no medo. Quando você sente tristeza e pausa, você cria espaço para a compreensão. A pausa dourada é a ponte entre o emocional bruto e o emocional consciente. Ela é a diferença entre destruir e compreender, entre reagir e responder, entre perder o controle e manter o eixo. A raiva, segundo os estoicos. A raiva, para os estoicos, era uma das emoções mais perigosas, porque ela é rápida, ela é intensa, ela é impulsiva, ela corta o fio que liga razão e ação. Eles diziam: a raiva começa com loucura. Mas isso não significa que você nunca ficará com raiva. Significa que você pode aprender a reconhecer o início dela.
A raiva sempre começa com um pensamento. Isso não deveria ter acontecido. Essa pessoa não deveria ter feito isso. Eu não merecia isso. A raiva nasce da ilusão de que o mundo deveria seguir nossas expectativas. E, quando você entende que o mundo é como é, não como você gostaria, a raiva perde força. A raiva só floresce onde há expectativa rígida, onde há ego, onde há controle imaginário. E quando você solta essas amarras, ela dissolve. A ansiedade sob a luz estoica. A ansiedade, para os estoicos, vem de algo muito claro, do desejo de controlar o que ainda não aconteceu. Quando a mente se projeta no futuro e começa a criar cenários, hipóteses, possibilidades assustadoras, o corpo sente, mas o estoicismo corta a ansiedade pela raiz, trazendo você de volta ao agora. O estoico pergunta: isso está acontecendo agora? Está sob meu controle? Há algo que posso fazer, de forma realista, neste momento? Se a resposta for não, ele solta, respira, retorna ao presente, porque o futuro não existe. A ansiedade é apenas imaginação mal administrada. Você não precisa vencer o futuro, só precisa lidar com o agora. O agora é pequeno, é administrável, é humano. Há expectativa como fonte de sofrimento. Tudo que você espera rigidamente se torna uma porta de entrada para a frustração. Os estoicos ensinavam que expectativa não é esperança. Esperança é leve. Expectativa é pesada. Esperança abre. Expectativa aprisiona. Quando você cria expectativa sobre pessoas, você sofre, porque elas são livres. Elas agem como quiserem, não como você gostaria. Quando cria expectativa sobre resultados, você sofre, porque resultados não são controláveis. Quando cria expectativa sobre o futuro, você sofre, porque o futuro nunca acontece exatamente do jeito que imaginamos. O estoico troca expectativas por preferências. Ele pensa: eu gostaria que as coisas fossem assim, mas, se não forem, está tudo bem. Isso é liberdade, o controle das respostas internas. Para os estoicos, nada é mais valioso do que a capacidade de escolher sua resposta. Os eventos acontecem, o mundo se move, as pessoas falam, a vida muda, mas você sempre tem o poder de escolher como responde. Essa é a verdadeira força. Não controlar o mundo, mas controlar a si mesmo. O estoico não busca perfeição. Ele busca consistência. E essa consistência é construída através de pequenos atos. Observar antes de reagir. Respirar antes de falar. Pensar antes de responder. Refletir antes de decidir. Essa é a engenharia emocional, que transforma um ser humano comum em um ser humano forte. Encerrando esta parte. Nesta quarta parte, você aprendeu que emoções não são inimigas, que a pausa dourada é a chave do autocontrole, que a raiva nasce de expectativas rígidas, que a ansiedade é fruto do futuro imaginado, que moderar expectativas é liberdade, que sua resposta é sempre sua responsabilidade. Você está avançando para níveis profundos do estoicismo. Agora que a base emocional está sólida, vamos seguir para a próxima parte, onde exploraremos a disciplina, os hábitos diários, os rituais estoicos, e como transformar essa filosofia em prática real. Respire fundo mais uma vez. Você já percorreu um caminho importante. Já construiu base, estrutura, virtudes, perspectiva e disciplina emocional. Agora é hora de transformar tudo isso em ação real, em hábitos, em práticas, em rituais que moldam a vida de um estoico moderno. Muitas pessoas leem sobre estoicismo, mas poucas vivem o estoicismo. Poucas aplicam, poucas repetem, poucas sustentam. Mas você está aqui, e isso significa que você está indo além da teoria. Está entrando na prática. O estoicismo no dia a dia. O estoicismo só funciona quando deixa o livro.
e entra na rotina. Quando deixa a mente e entra no comportamento. Os estoicos acreditavam que a vida era moldada por pequenos rituais, por pequenos hábitos repetidos com intenção, com consciência, com propósito. Eles diziam: não é o que você sabe, é o que você faz com o que sabe. E hoje vamos explorar exatamente isso. Como você pode viver o estoicismo diariamente. O ritual da manhã estoica. Todo estoico começava o dia, antes mesmo do mundo acordar. Logo ao despertar, eles faziam 3 perguntas. 1. O que está sob meu controle hoje? Isso coloca sua mente no eixo da realidade. 2. Que tipo de pessoa eu quero ser hoje? Isso alinha você com as virtudes. 3. Quais desafios posso encontrar e como quero enfrentá-los? Isso evita o impacto emocional do inesperado. Perceba como essas 3 perguntas moldam tudo. Você se prepara. Você se posiciona. Você se fortalece. Ao invés de acordar no piloto automático, você acorda com intenção. E a intenção é a arma secreta da disciplina. A disciplina estoica. Disciplina não é força bruta. Disciplina é clareza. Disciplina é constância. Disciplina é escolher o que é certo, mesmo quando fácil parece mais atraente. Os estoicos sabiam que a mente procura sempre o conforto, mas o caráter cresce no desconforto. Eles praticavam momentos de treinamento voluntário. Coisas simples como tomar um banho mais frio do que gostaria, caminhar um pouco mais do que desejava, deixar o celular de lado por alguns minutos, suportar o tédio sem buscar distração, praticar silêncio, comer apenas o suficiente, não o máximo. Isso não é sofrimento, é fortalecimento, é lembrar ao corpo quem está no controle. A técnica do desconforto voluntário. O desconforto voluntário não é sacrifício, é estratégia. Quando você treina sua mente para lidar com pequenos desconfortos, ela aprende a lidar melhor com grandes desafios. É como fortalecer músculos internos. Você diz ao seu cérebro: eu posso passar por isso. Eu não dependo de conforto constante. Eu tenho mais força do que imagino. E, com o tempo, você percebe algo extraordinário. A vida deixa de te dominar, porque você deixa de temer o desconforto. A força mental nasce disso. O hábito da reflexão noturna. Se amanhã é o momento de intenção, a noite é o momento de revisão. Os estoicos terminavam o dia se perguntando: 1. O que eu fiz bem hoje? Isso constrói autoestima baseada em verdade. 2. O que eu poderia ter feito melhor? Isso constrói crescimento sem culpa. 3. O que aprendi com este dia? Isso transforma experiência em sabedoria. Esse pequeno ritual reduz arrependimentos, elimina ruídos mentais, traz clareza emocional e melhora sua vida no dia seguinte. A revisão noturna é o espelho mais honesto que você pode ter. O diário estoico. Sim, os estoicos escreviam. Quase todos eles. Marco Aurélio escreveu em seu diário privado pensamentos que jamais foram feitos para serem publicados. Hoje são um dos livros mais importantes da história. Para o estoico, escrever serve para ordenar a mente, para enxergar o que está escondido, para organizar emoções soltas, para dar forma ao caos interno. Você pode escrever suas preocupações, suas reflexões, suas conquistas, suas falhas, suas metas, seus medos. E, ao escrever, você transforma um turbilhão confuso em palavras compreensíveis. Escrever é terapêutico, é prático, é poderoso. O exercício da mortalidade, memento mori. Os estoicos falavam sobre a morte, não para gerar medo, mas para despertar presença. Eles diziam: lembre-se de que você vai morrer, para lembrar-se de que deve viver. É simples. A consciência da finitude coloca tudo em perspectiva.
Os conflitos ficam menores. As brigas perdem importância. As frustrações se dissolvem. Os medos perdem força. A vida fica mais clara. O agora se torna valioso. Pensar na morte, para os estoicos, não é morbidez. É clareza. É lembrar-se de que o tempo é limitado. E por isso precioso. O controle da atenção. O estoico moderno sabe que sua atenção é seu recurso mais valioso. E, hoje, tudo disputa sua atenção. Notificações, mensagens, vídeos, redes sociais, estímulos, barulho. Lidar com isso exige presença. Exige intenção. Pergunte-se: o que realmente merece minha atenção agora? Isso me aproxima da vida que quero viver. Isso respeita o meu tempo. Sua atenção é a porta por onde sua vida entra. Protegê-la é proteger a si mesmo. Encerrando esta parte. Nesta quinta parte, você aprendeu como os estoicos começam e terminam o dia, como desenvolver disciplina real, como o desconforto voluntário fortalece a mente, como usar diários e revisões diárias, como manter presença, como valorizar o tempo e a mortalidade, como aplicar o estoicismo na prática diária. Agora você está preparado para ir ainda mais fundo. Na próxima parte, falaremos sobre expectativas, relações humanas, perdas, críticas, perdão e construção de paz interior. Você já está caminhando pelos territórios mais sutis e mais humanos do estoicismo. Nesta parte, vamos explorar algo que toca todas as vidas: relacionamentos, críticas, perdas, convivência consigo mesmo e convivência com o mundo. O estoicismo não foi criado para pessoas isoladas. Foi criado para pessoas que vivem em sociedade, que lidam com opiniões, julgamentos, diferenças, conflitos e imperfeições, as suas e as dos outros. E os ensinamentos estoicos sobre isso são profundos, simples e incrivelmente modernos. O problema não é o outro, é a interpretação. Os estoicos entendiam algo que a maioria de nós esquece. As pessoas não agem para nos afetar. Elas agem conforme o caráter, a história e a consciência que têm. Ninguém te decepciona de propósito. Ninguém te fere com a intenção final de destruir sua paz. As pessoas simplesmente fazem o que conseguem fazer, com o nível de consciência que tem naquele momento. O estoico não leva tudo para o lado pessoal, porque ele sabe, tudo que o outro faz reflete mais sobre o outro do que sobre ele. Quando você para de interpretar tudo como ataque, 80% dos conflitos desaparecem. A arte de não se ofender. Marco Aurélio escreveu algo extraordinário: escolha não se ferir, e você não será ferido. Isso não é negar a realidade. É saber que a ofensa é um processo interno. Alguém diz algo desagradável. Esse é o evento. Depois, você avalia, interpreta, cria uma narrativa. E essa narrativa gera o sentimento de ofensa. O estoico corta o processo no meio. Ele pergunta: isso é verdade? Isso importa? Isso melhora quem eu sou? Se a resposta for não, ele solta e segue, não porque é fraco, mas porque é livre. Como lidar com críticas? As críticas são como sementes. Umas germinam, outras não. E você é o solo. Os estoicos tinham 3 regras para lidar com críticas. 1. Se for verdadeira, agradeça. Ela te mostra um ponto cego. 2. Se for falsa, ignore. Ela não tem raiz em quem você é. 3. Se vier de alguém sem sabedoria, não leve em consideração. O valor de uma crítica depende mais de quem fala do que é dito. O estoico busca sempre o aprendizado, mas jamais entrega sua paz. A opinião de quem não vive a própria vida com retidão. Expectativas em relacionamentos. Grande parte do sofrimento humano vem das expectativas irreais sobre outras pessoas. Esperamos que alguém pense como nós, que alguém demonstre amor como nós demonstramos, que alguém nos entenda sem explicar, que alguém faça o que faríamos.
Mas ninguém vive dentro da sua cabeça. Ninguém enxerga o mundo pelos seus olhos. Ninguém sente como você sente. Epicteto dizia: quando você se lembra de que cada pessoa age segundo suas próprias crenças, você para de se surpreender com o comportamento humano. Não espere que as pessoas sejam perfeitas, nem que sejam versões suas. Cada pessoa está em um nível diferente de consciência e compreensão. Aceitar isso não é desistir das relações. É libertá-las. É torná-las mais leves, mais reais, mais humanas. O peso das expectativas irreais sobre nós mesmos. Os estoicos também tinham consciência de que nós nos cobramos de forma cruel. Queremos ser perfeitos, inabaláveis, produtivos, coerentes o tempo todo. Mas isso não existe, nem nos maiores sábios. Marco Aurélio, imperador de Roma, um dos homens mais poderosos da história, escrevia diariamente sobre seus erros, falhas e dificuldades. Epicteto dizia que o progresso humano não é linear, é cheio de curvas, quedas, desvios e retornos. O estoico não exige santidade, exige sinceridade, exige esforço, exige prática. O objetivo não é ser perfeito, é ser melhor do que você foi ontem. Lidando com a perda. A perda é inevitável. E os estoicos encaravam isso com uma honestidade rara. Eles não evitavam o tema, não romantizavam, não fugiam. Para eles, toda perda é um lembrete delicado, de que nada é realmente nosso. Tudo é empréstimo, tudo é temporário, tudo é movimento. Quando algo vai embora, uma pessoa, um relacionamento, um trabalho, uma fase, mesmo que doa, mesmo que machuque, mesmo que pareça injusto. Os estoicos perguntavam: eu tinha controle sobre isso? Se não tinha, não adianta lutar contra a realidade. O estoico sente a dor, mas não cria sofrimento extra. Ele aceita, honra e segue, porque sabe que a vida é fluxo. Tudo chega, tudo passa, tudo muda. O poder do perdão. O perdão estoico não é sobre esquecer, não é sobre fingir, não é sobre se tornar vulnerável a quem te feriu. Perdão, para os estoicos, é liberdade interna. É soltar aquilo que te arrasta para baixo. É parar de carregar o que não te move para frente. É deixar o passado ser passado. Perdoar não é aceitar o erro. É aceitar que você merece paz. Você não perdoa pelo outro. Você perdoa por si, para dormir em paz, para viver em paz, para ser leve. A importância da compaixão. Os estoicos eram surpreendentemente compassivos. Eles sabiam que o ser humano erra. Eles sabiam que o ser humano sofre. Eles sabiam que ninguém acorda querendo ser ruim. Por isso, eles defendiam: trate os outros com a compreensão que você gostaria de receber quando você errar. Isso não é fraqueza, é sabedoria, é maturidade, é humanidade. A compaixão limpa o coração, e um coração leve é um coração sábio. Encerrando esta parte, nesta sexta parte, você aprendeu como não levar tudo para o lado pessoal, como lidar com críticas sem perder a paz, como expectativas destroem relações, como aceitar imperfeições suas e dos outros, como lidar com perdas de forma madura, como perdoar sem se ferir, como cultivar compaixão consciente. Agora você está pronto para a próxima fase, a construção da paz interior, da clareza mental e da sabedoria profunda. Respire fundo. Você está entrando agora na parte mais filosófica e, ao mesmo tempo, mais prática do estoicismo, o cultivo da paz interior e da clareza mental. Até aqui, você aprendeu a lidar com emoções, desafios, relações, perdas e expectativas. Agora vamos olhar para dentro, para o espaço silencioso onde mora a serenidade. Os estoicos entendiam algo poderoso. A verdadeira paz não é ausência de problemas, mas estabilidade interna diante deles. E essa estabilidade nasce do modo como pensamos, do modo como observamos o mundo. E,
principalmente, do modo como observamos a nós mesmos. A mente como um quarto bagunçado. Imagine sua mente como um quarto. Se esse quarto está cheio de objetos espalhados, pilhas de papéis, roupas misturadas, coisas que você não precisa mais, você se sente sufocado. Não porque o mundo está bagunçado, mas porque a bagunça interna te impede de ver com clareza. Os estoicos acreditavam que boa parte do sofrimento humano vem exatamente dessa desordem mental. Pensamentos acumulados, preocupações velhas, lembranças que machucam, medos futuros, culpa do passado, exigências internas impossíveis, expectativas externas pesadas. Tudo isso se junta e cria uma camada densa dentro da mente. A clareza some, a paz desaparece, a energia diminui e a vida fica turva. O silêncio como medicina. Os estoicos tinham um hábito essencial: o silêncio. Um silêncio proposital, consciente, restaurador. Eles acreditavam que, quando você silencia o mundo, começa a ouvir a si mesmo. No silêncio, você entende seus pensamentos. No silêncio, você identifica suas emoções. No silêncio, você acessa sua verdade interna. No silêncio, você se encontra. Marco Aurélio escrevia todas as manhãs e noites, não para produzir algo bonito, mas para ouvir sua própria mente. Epicteto dizia que a mente é como a água. Quando está agitada, não reflete nada. Quando acalma, reflete o céu inteiro. O silêncio é a calma da mente. A importância do espaço interno. Os estoicos acreditavam que você deve construir um espaço interno inviolável. Um espaço mental onde o mundo lá fora não consegue entrar. Um lugar que é só seu. Um lugar onde seu pensamento é claro, seu coração é leve e sua respiração é tranquila. Esse espaço é um refúgio, um centro, um templo interno. E sempre que a vida te empurra, sempre que algo te desestabiliza, sempre que o mundo pesa demais, você volta para esse espaço. Respira, reorganiza, se reencontra. É a partir desse centro interno que nasce a verdadeira força, a arte de observar os próprios pensamentos. Os estoicos praticavam a metaconsciência, a habilidade de observar os pensamentos sem se confundir com eles. Quando um pensamento negativo surgia, eles não diziam "eu sou isso". Eles diziam "isso é apenas um pensamento". Quando uma emoção pesada surgia, eles não diziam "isso sou eu". Diziam "isso está passando pela minha mente". Essa pequena diferença é a base da liberdade emocional. Você não é sua ansiedade. Você está experimentando ansiedade. Você não é sua tristeza. Você está sentindo tristeza. Você não é sua raiva. Você está sendo visitado pela raiva. Quando você observa sem se identificar, você ganha distância. E essa distância te devolve poder. Os estoicos e a impermanência. Outro pilar da paz interior é compreender a impermanência. Tudo muda. Tudo passa. Tudo se transforma. Nada permanece igual. Nem as emoções, nem as fases, nem as dores. Para o estoico, essa impermanência não é motivo de medo. É motivo de serenidade. Porque, se tudo passa, então nenhum sofrimento é eterno. Se tudo passa, nenhuma alegria precisa ser tomada como garantida. Se tudo passa, a vida se torna mais leve, mais fluida, mais livre. A impermanência é a lembrança de que tudo na vida é empréstimo, e que nada é nosso por completo. Nem coisas, nem pessoas, nem até mesmo pensamentos. A vida como fluxo natural. Os estoicos acreditavam que o universo segue um fluxo natural, uma ordem, um movimento, um ritmo. E boa parte do sofrimento humano vem de tentar resistir a esse fluxo. Queremos controlar o que não controlamos. Queremos impedir o inevitável. Queremos prever o imprevisível. Queremos fixar o que é líquido. E isso gera tensão. Mas quando você solta,
quando deixa as coisas fluírem como devem, quando entende que existe uma sabedoria maior guiando a vida. Algo dentro de você relaxa. Não é desistência, é confiança, é maturidade, é libertação. A beleza da simplicidade. A paz interior estoica nasce também da simplicidade. Simplicidade não é viver com menos, é viver com clareza, com prioridades corretas, com foco no essencial. Os estoicos removiam o desnecessário, excesso de desejos, excesso de preocupações, excesso de comparações, excesso de ruído, excesso de ego, porque tudo isso obscurece a mente. A simplicidade é a cura da sobrecarga emocional, é o caminho para viver com intenção. Quanto menos distrações, mais profundidade. Quanto menos excessos, mais presença. Quanto menos ruídos, mais paz. A harmonia do ser interior. A verdadeira paz, para os estoicos, nasce quando suas ações estão alinhadas com seus valores. Quando você age conforme suas virtudes. Quando vive com integridade. Quando suas palavras combinam com suas atitudes. Quando você é fiel a si mesmo. Essa harmonia interna é rara. Mas, quando surge, você sente. Sente no corpo. Sente na respiração. Sente no peito. É a sensação de estar inteiro. De estar presente. De estar alinhado. É isso que o estoicismo busca. Não eliminar problemas, mas construir um ser humano tão bem estruturado internamente, que os problemas não o derrubam. Encerrando esta parte. Nesta sétima parte, você aprendeu que a mente precisa de ordem, que o silêncio restaura a clareza, que você pode criar um espaço interno seguro, que observar seus pensamentos devolve liberdade, que tudo é impermanente, que o fluxo natural da vida deve ser aceito, que a simplicidade é força, que a harmonia interna é paz. Agora estamos perto do final. Na próxima parte, vamos reunir tudo: propósito, ação, força, virtude e serenidade, e construir a conclusão desta jornada estoica. Você chegou até aqui. Caminhou por virtudes, emoções, perdas, força, disciplina, clareza, propósito, simplicidade e profundidade interior. Agora é o momento de integrar tudo, de reunir cada peça dessa filosofia milenar em um entendimento único. O entendimento de que o estoicismo não é um conjunto de regras, mas uma forma de existir no mundo. E, neste capítulo final, vamos refletir sobre isso. Sobre viver com propósito, sobre construir significado, sobre encontrar estabilidade no mundo instável. O propósito segundo os estoicos. Os estoicos acreditavam que cada ser humano tem um papel no universo. Não um papel fixo, preso, forçado, mas um papel que se revela na medida em que você vive com virtude. Eles diziam que o propósito não é encontrado lá fora. Não está em cargos, riquezas, conquistas, status ou títulos. O propósito está em viver conforme a sua natureza mais elevada, em ser útil, em contribuir, em fazer o bem, em agir com sabedoria, em manter o caráter, em servir o mundo e a si mesmo com dignidade. Propósito é ação alinhada com a alma. É quando o que você faz combina com quem você é. Você não precisa descobrir seu propósito como se fosse um prêmio escondido. Você precisa vivê-lo a cada dia, a cada atitude, a cada escolha. Porque propósito não é um destino final, é um caminho diário. O poder do comportamento. Os estoicos reforçavam constantemente que a verdadeira filosofia não está nas palavras, mas nas ações. Você não é o que você diz. Você é o que você faz. Você não é a motivação que sente. É o comportamento que sustenta. É o esforço que repete. É a intenção que mantém acesa mesmo nos dias difíceis. O estoico age com virtude, independentemente de aplausos, independentemente de reconhecimento, independentemente de validação externa. A virtude é a recompensa. A integridade é o prêmio. Quando você age com caráter, você dorme em paz.
E essa paz não tem preço. A força da constância. Muitas pessoas querem grandes resultados, mas poucas querem caminhar um pouco todos os dias. Os estoicos entendiam que constância é mais poderosa do que intensidade, que um pequeno hábito diário vale mais do que um grande esforço esporádico, que disciplina suave, repetida, tranquila, é o que constrói uma vida sólida. Uma pessoa comum e constante supera uma pessoa brilhante e inconstante. A constância transforma, a constância sustenta, a constância edifica. E, ao praticá-la, você se torna alguém em quem pode confiar. Aceitação ativa. Um dos conceitos mais importantes do estoicismo é a aceitação ativa. Aceitar não é desistir. Aceitar não é ser passivo. Aceitar não é se conformar com mediocridade. Aceitar é reconhecer a realidade como ela é, para então agir da melhor maneira possível dentro dela. Aceitação é lucidez. Aceitação é maturidade. Aceitação é sabedoria. Quando você luta contra o que já é, sofre duas vezes, uma pelo evento e outra pela resistência. Quando aceita, você se liberta para agir com clareza. Essa é a diferença entre sofrer e crescer. O universo segundo os estoicos. Os estoicos acreditavam que o universo não é contra você, nem a favor. O universo simplesmente é. Ele é como um rio, contínuo, profundo, incontrolável. Você pode lutar contra a corrente e se exaurir, ou pode navegar com ela e avançar com menos desgaste. E navegar com ela não significa ser passivo. Significa agir com inteligência, com discernimento, com presença. Significa aceitar que o rio flui e que você não controla a água, mas controla o barco. O legado que você deixa. Os estoicos falavam muito sobre legado. Não o legado externo, mas o legado interno. Não o que você constrói no mundo, mas o que você constrói em si mesmo. A pergunta não é: como o mundo vai me lembrar? A pergunta é: quem eu me torno enquanto vivo? Esse é o legado. Esse é o estoicismo. Essa é a marca que ninguém pode apagar. Porque, no final, tudo se resume a isso. A vida é curta. O tempo é precioso. E você é responsável pelo caminho que trilha. A última lição. A vida acontece hoje. Os estoicos repetiam constantemente: a vida é agora. Não amanhã. Não depois do próximo objetivo. Não depois que você resolver tudo. Não depois que tudo estiver perfeito. A vida começa onde você está, com as ferramentas que tem, com o que sabe, com quem é. Não espere a circunstância perfeita. Ela não existe. O momento perfeito é o momento presente. Respire, observe, decida, haja. É no agora que você constrói a versão mais forte de si mesmo. O encerramento da jornada. Agora que percorremos juntos essa jornada de quase 80 minutos, eu quero que você leve com você algumas verdades simples, porém profundas. Você controla menos do que imagina, mas controla o suficiente para transformar a própria vida. Você não precisa ser perfeito, só precisa ser constante. Você não precisa eliminar emoções, só precisa aprender a lidar com elas. Você não precisa controlar o mundo, só precisa controlar suas respostas. Você não precisa ser admirado, só precisa ser íntegro. Você não precisa temer o futuro, só precisa viver o agora. O estoicismo é isso. A arte de viver com força, equilíbrio e propósito. A arte de ser humano e ainda assim permanecer firme. Agradeço profundamente por você ter caminhado comigo até aqui, por dedicar seu tempo, sua atenção e sua mente a essa filosofia que transformou e continua transformando milhares de vidas ao longo dos séculos. E, antes de encerrarmos completamente, quero te pedir algo muito simples, mas extremamente importante para que esta mensagem alcance mais pessoas. Se este conteúdo te ajudou, se ele fez sentido,
Se ele te trouxe clareza, força ou paz, não se esqueça de se inscrever no canal e compartilhar este vídeo com alguém que gostaria de conhecer mais sobre o estoicismo. Você pode mudar a vida de alguém com um simples gesto. Obrigado por estar aqui e até a próxima jornada. Agora que você já conhece a fundo o estoicismo, se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo com quem você sabe que vai gostar do assunto. Obrigado, pessoal!